A rota que me lembrou sem eu saber. Eu não tava procurando nada, só tava ali. Mas tem coisa que desperta, mesmo quando você não chama. Yeah. Sentado do lado de fora, o silêncio falava comigo. A noite respirava fundo, como um antigo perigo. Olhei pro céu sem intenção, só mais uma estrela comum. Mas algo dentro de mim disse: isso não é só mais um. O brilho puxou meu foco como um chamado antigo, e linhas surgiram no escuro como código escondido. Fui ligando ponto a ponto sem saber o porquê. Minha mente não entendia, mas meu corpo sabia. Pra ser rotas invisíveis entre estrelas distantes, como quem já viveu aqueles instantes. Não era lógica, era impulso, era algo profundo, como se aquele desenho fosse mapa de outro mundo. Eu falei, olha aquilo, tem um caminho ali. E a voz saiu estranha como eco de mim. A pessoa do lado abriu o app pra entender, e o nome surgiu antes de eu perceber. Alpha Centauro me chamou sem som, meu peito respondeu como um tom. Saudade de um lugar que eu nunca fui, ou de um lugar que eu esqueci, mas ainda flui. Tem rota no céu que só a alma vê, tem dor que não dá pra explicar pra você. Se eu nunca estive lá, então por que senti? Porque meu corpo inteiro respondeu quando eu vi. Quando disseram o nome, algo em mim afundou, como se a verdade em silêncio me atravessou. Constelação de centauro vibrando no peito, e um vazio virou sentimento perfeito. Saudade sem história, dor sem explicação, olhos marejados sem recordação. Minha mente negava, tentava fugir, mas meu corpo inteiro começou a sentir. Era como se fosse uma rota esquecida, um caminho gravado antes da vida, e cada estrela ligada fazia mais sentido, como se eu já tivesse aquilo vivido. Porque eu desenhei o que nunca estudei, porque liguei pontos que nunca enxerguei, porque aquilo doeu como algo real, e não como ideia solta, algo casual. Fiquei entre o céu e o chão sem saber reagir, com algo em mim tentando emergir. O universo em silêncio profundo e mudo parecia me olhar de dentro de tudo. Alpha Centauro me chamou sem som, meu peito respondeu como um tom. Saudade de um lugar que eu nunca fui, ou de um lugar que eu esqueci, mas ainda flui. Tem rota no céu que só a alma vê, tem dor que não dá pra explicar pra você. Se eu nunca estive lá, então por que senti? Porque meu corpo inteiro respondeu quando eu vi. Não era sobre prova, era sobre sentir, algo antigo tentando emergir, como memória presa fora da razão, batendo em silêncio no coração. Talvez não seja lugar, talvez frequência, talvez não passado, mas consciência. Talvez eu não fui, mas algo em mim veio e reconheceu no céu um pedaço do meio. Eu não aprendi, eu reconheci, e isso ainda vive dentro de mim. Porque o saber sem estudo quebra padrão e abre caminhos além da explicação. Nem tudo precisa se traduzir, algumas coisas só vêm pra existir e deixam perguntas no lugar de resposta, como uma verdade que nunca se mostra. E até hoje, quando olho pro céu outra vez, sinto o mesmo chamado, talvez. Alpha Centauro me chamou sem som, meu peito respondeu como um tom. Saudade de um lugar que eu nunca fui, ou de um lugar que eu esqueci, mas ainda flui. Tem rota no céu que sua alma vê, tem dor que não dá pra explicar pra você. Se eu nunca estive lá, então por que senti? Porque meu corpo inteiro respondeu quando eu vi. Eu não sei se é memória, invenção ou conexão, mas não foi imaginação, eu senti na pressão no peito apertando, como quem quer voltar pra um lugar que a mente não consegue acessar. Sem estudo, sem base, sem explicação, mas com resposta viva na sensação, como código antigo guardado em mim, esperando um gatilho pra dizer sim. E se isso for somente tentando criar, porque parecia que eu ia chorar, porque a rota fazia sentido demais, como se eu já tivesse passado por sinais iguais. Se for ilusão, ela veio perfeita.
Se for lembrança, então ela não foi desfeita. E se o universo falou comigo ali, porque parecia que eu lembrava antes de existir. Eu não tenho prova, só o que senti, mas foi forte demais pra negar dentro de mim. Não importa o nome, estrela ou direção, aquilo tocou fundo, como a expansão. Em tudo que a alma sente, a mente alcança. Nem todo chamado vem com lembrança, mas quando o corpo responde antes da razão, pode ser eco de outra imensidão. Alfa Centauro me chamou sem som, meu peito respondeu como um tom. Saudade de um lugar que eu nunca fui, ou de um lugar que eu esqueci, mas ainda flui. Tem rota no céu que só a alma vê, tem dor que não dá pra explicar pra vocês. Eu nunca estive lá, então por que senti? Porque meu corpo inteiro respondeu quando eu vi. Eu não entendi, mas senti como casa.